A vida simples de uma vendedora de instrumentos musicais numa cidadezinha do interior da Inglaterra. Essa mulher tem um emprego, ela tem um gato, ela tem uma casa, ela tem aulas particulares que ela dá de piano. Parece que essa mulher está tendo uma vida ok. Porém, essa mulher ela está completamente em pedaços. Além dos vários problemas que ela vem acumulando nos últimos anos, acontecem várias coisas no mesmo dia, como a morte do seu gato e a perda do seu emprego, que fazem com que ela decida se matar. Essa mulher se acha um fracasso, até porque ela não chega em lugar nenhum nos 30 e tantos anos que ela tem. Ela acha que podia ter chegado mais longe e ela não conquista nada do que, na verdade, tinha sonhado. E, depois do ato realizado, ao invés do nada, ou do céu ou do inferno, ela chega em uma biblioteca. Esse é o mote da Biblioteca da Meia-Noite, com essa capa linda aqui, que saiu pela Bertrand Brasil, que é um selo da Record no Brasil, do escritor Matt Haig, um escritor britânico. Olha só a gente aqui também, aqui, que bonitinho, né? É um best-seller do New York Times, vencedor do Goodreads Choice Awards. Então é sobre isso, sobre esse livro, que nós vamos conversar hoje. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar sobre um livro que trabalha sobre multiversos e multipossibilidades. Fique aqui no vídeo até o final para acompanhar a resenha completa e já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Não custa nada para você, vai levar só alguns segundos e vai ajudar bastante a gente, que ainda não é um canal monetizado, gente. A gente precisa ter mais minutagem aí para que o YouTube recomende a gente, mais horas assistidas, para que o canal então finalmente se monetize. Então vamos lá, me ajuda aí. Como eu disse, Matt Haig é um autor britânico, eu nunca tinha lido um livro dele. Ele nasceu em 1975 e é formado na Universidade de Hull, na Inglaterra, em inglês e história. Ele começou a carreira dele em 2004 com o livro The Last Family in England, e a partir daí não parou mais de escrever, de fazer sucesso, alternando entre esses grandes best-sellers e literatura infanto-juvenil também. A Biblioteca da Meia-Noite saiu em 2020 e logo foi publicado no Brasil já no ano seguinte. Tem 306 páginas e, como eu disse para vocês, saiu pela Bertrand Brasil, que é um selo da Record. E a tradução ficou a cargo da Adriana Fidalgo. Gente, essa edição que eu mostrei para vocês aqui, ela já é a 13ª, é isso? 13ª edição em solo brasileiro. Isso quer dizer, gente, que vendeu muito. Então não é um best-seller só mundial, é um best-seller também no Brasil. Vendeu muito. Ok, então do que se trata a história? Eu adiantei um pouquinho no início do vídeo para vocês. É a história de uma moça chamada Nora Seed. A Nora, ela é, como eu disse, uma vendedora de instrumentos numa loja de músicas. A Nora, ela chegou a competir de maneira praticamente profissional na natação. Ela treinou muito quando era criança, ela foi muito incentivada pelo pai e treinou muito e ganhou competições, até que chegou um ponto que ela falou: não quero mais isso pra minha vida. Ela ainda era adolescente, essa decisão fez com que o pai dela se afastasse um pouco dela. E daí, quando ela entra na faculdade, ela decide cursar filosofia. Depois de cursar filosofia, não seguiu na carreira, não foi professora, não foi depois para pós-graduação, decidiu para a área da música, que ela sempre gostou muito também. E ela monta uma banda com o irmão, uma banda que acabou ficando perto de fazer sucesso, sabe? Aquelas bandas que não ficam totalmente às escuras, mas não chegam ao estrelismo, né? Mas ela fica ali próximo àquilo e acontece uma briga interna e a banda acaba. O pai já tinha morrido quando ela era adolescente, a mãe falece e semanas antes dela subir ao altar com o amor da vida dela, ela simplesmente desiste do casamento, anula o casamento, não quer mais casar. Ela acha que não está preparada, ela e o marido, o futuro marido, discutem sobre vários sonhos deles e as coisas parecem não estar muito batendo e ela não está recuperada da morte da mãe ainda. Para tentar superar isso, a melhor amiga dela chama ela para ir embora para a Austrália. Morar na Austrália, morar num país tropical, num país com sol, né, num país mais alegre, mais divertido. Ela decide não ir,
a amiga fica chateada e ela fica distante dessa amiga. Daí, num belo dia, o gato dela morre, o único aluno que restou de piano que ela dava aula para de fazer aula com ela, e o seu chefe a demite da loja onde ela trabalhava como vendedora, além de ter sido humilhada em uma loja por um ex-colega de banda, que a encontra ali e taca um monte de coisas na cara dela. É só desgraça, gente. Então essa moça, evidentemente, ela volta pra casa e fala, meu, não vejo mais saída, né? Eu vou me matar mesmo. E não é, e tudo isso que eu falei, gente, não é spoiler, porque isso ela já vem contando nas primeiras páginas, inclusive a primeira frase do livro é 19 anos antes de Nora Seed decidir morrer. Então assim, a gente já sabe desde o início, não atrapalha a leitura de vocês em nenhum momento, porque a grande questão não tá aqui, tá em outra coisa. Enfim, ela morre, digamos assim, ela tenta ali o suicídio e acaba acordando num outro lugar. Ela acorda de frente para um prédio muito imponente, e ela entra numa biblioteca com livros verdes, né? Olha só, por isso a capa aqui, com livros de capa verde. E lá ela encontra uma bibliotecária, que é a projeção da mesma bibliotecária que trabalhava na escola onde a Nora estudava quando adolescente e que foi que cuidou dela, que talvez a única pessoa que realmente tenha se importado com ela, porque foi inclusive ela que recebeu a ligação. A Nora estava na biblioteca quando o pai morre. Então é uma mulher que deu muito suporte psicológico para Nora. E ela está ali como bibliotecária. E aquela biblioteca, ela é quase infinita de livros e de possibilidades de vida da Nora. Em cada livro daquele, ela viveu uma vida diferente, mesmo que minimamente diferente da vida que ela teve de fato. Então são variações da vida dela, ou seja, são outros universos. Ali é um multiverso. Em cada uma das vidas ela teve escolhas diferentes, um pouco diferentes ou muito diferentes da vida dela que ela viveu. E o livro principal é um livro cinza que se chama O Livro dos Arrependimentos. É a partir da leitura desse livro, é a partir dali que ela vai escolher um livro da biblioteca e vai tentar mergulhar nessa vida. Então a partir daí ela vai para várias vidas diferentes se ela tivesse tomado outras decisões. Por exemplo, em uma das vidas ela se casa com o noivo dela e vai de fato acho que para Irlanda, que ele queria montar um pub no campo e aí ela vai para lá. Em uma outra vida ela vai com uma amiga morar na Austrália. Em uma outra vida ela segue a carreira de nadadora. Em uma outra vida, então assim, ela vai, essas escolhas que foram aparecendo na vida dela, esses pontos importantes, ela tomou outras decisões e aí ramificou, e ela foi provando essas vidas. Então ela entra nessa vida, e quando ela não quer mais continuar essa vida dentro dela, esse sentimento faz com que ela retorne para a biblioteca e possa escolher uma outra vida. Aí a grande questão, né? Será que essas vidas, elas são plenas de coisas boas e são decisões realmente acertadas? Ela vai ter que encarar isso, porque essa vida que ela escolheu só foi, na verdade, uma outra decisão, mas de fato há outras coisas que podem ter mudado naquela configuração de vida. O pai pode não ter morrido cedo, ela pode não ter conhecido fulano de tal, ela pode não ter feito tal coisa, enfim, são várias novas configurações. E pode acontecer no momento que ela consiga desenvolver uma técnica que ela passa direto de uma vida para outra sem precisar voltar para a biblioteca. Só que a biblioteca ela só está funcionando quando o relógio está parado à meia-noite, que é o horário que ela tenta suicídio. Então se o relógio voltar a andar, quer dizer que a vida dela, ou a não vida dela, na raiz central da vida dela, que ela vivia antes, ela está de fato morrendo. Porque ali o tempo está suspenso, é um tempo cronológico ali, não existe, é um tempo suspenso. Então ela precisa provar o máximo de vidas possíveis antes que aquele relógio comece a andar e a biblioteca desmorone. É uma narrativa interessante, né, gente? Porque quem nunca na nossa vida, é impossível não haver, né? Ninguém que talvez se arrependa minimamente de alguns momentos da vida, falar, nossa, se eu tivesse tomado aquela decisão, se eu tivesse feito isso, talvez eu tivesse conquistado aquilo, talvez eu tivesse conseguido aquilo outro. Essas reflexões, elas passam para a nossa vida, né? Por nós. É natural. A gente tem arrependimentos, fracassos, etc. É normal da vida de todo mundo, né?
A grande questão é a maneira como a gente lida com isso. E aí, gente, mesmo o livro seja sendo bastante bem escritinho, assim, uma narrativa que te prende, que te leva, eu acho que o livro aqui, ele perde muito em qualidade por causa desse flerte muito forte que ele tem com a autoajuda. Acaba, sabe, assim, não é tão claro no livro, mas assim, a narrativa como ela é conduzida, ela tem essa relação com a autoajuda em algumas frases que acabam ficando um pouco clichês, sabe? Então você vê que é um poço para autoajuda. Ah, mas sua vida ela tem sentido, cuidado, não sei o quê, pense positivo, sabe aquela positividade tóxica, né? Eu sei, eu entendo que a gente tem que olhar também as coisas positivas, eu não estou dizendo que não, né? Mas o livro ele se aproxima, para mim, num campo muito perigoso, que é o da autoajuda. Tudo bem, gente, eu sei que talvez tenha gente aqui que me acompanha que gosta de autoajuda. Num geral, eu já li alguns livros de autoajuda. Num geral, eu acho uma exploração de um discurso bem vazio, na verdade, né? Aqui tem algumas coisas interessantes no discurso, sim, mas às vezes ele cai nessas armadilhas que a autoajuda acaba colocando. O bacana do livro, gente, é que ele tem bastante boas referências de literatura, música, filosofia. Então, assim, é um prato cheio para quem gosta dessas áreas, que tem várias referências, né, ali. Então, é muito legal. E, assim, eu não consegui não ler esse livro pensando no Borges, né? Para quem não conhece, o Jorge Luis Borges, um escritor argentino, da Biblioteca de Babel, né? Que tem uma biblioteca onde é praticamente infinita, onde cada livro é diferente do outro por uma letra. Então o livro aqui, ele tem todas as letras do outro anterior, mas menos uma. E assim você vai reproduzindo cópias quase que fiéis, mas que não são cópias. São livros diferentes por uma vírgula, uma coisinha só. E aqui a vida dela é assim, né? Na Biblioteca da Meia-Noite é a mesma coisa. São variações da mesma vida. E o que é legal dessa biblioteca é o seguinte, para cada pessoa, quando você vai para esse limbo entre a vida e a morte, algo diferente aparece. Para Nora, a minha biblioteca. Para um outro cara que aparece aqui depois, que eu não posso falar muito dele, é uma videolocadora. Jovens, vocês sabem o que é uma videolocadora? Pois é. Videolocadora na época que não tinha Netflix, né? Quase não tinha TV por assinatura. E a gente tinha que ir num lugar alugar fitas de vídeo, DVDs, depois DVDs, né? Para assistir em casa. Então para ele é uma videolocadora. São locais de narrativas. Para outros pode ser outras coisas. Então para Nora foi uma biblioteca. Inclusive ela encontra esse rapaz, não vou dizer em que situação, mas ele também é um slider, né? É o termo que eles usam para quem escorrega de uma possibilidade de vida para outra. E ele vai vivendo ali várias outras vidas e eles vão encontrando outros sliders, né? Eles podem ficar ali infinitamente, né? Ad infinito, para sempre, desde que o posto central não rua, né? Então eles vão passando dessa vida aí. Achei interessante trazer essas questões porque a idade dela tem em torno de 35 anos, e é mais ou menos nessa idade, 35, 40, entre 35 e 45, e eu tô nessa fase, que é a meia idade, a gente começa a refletir sobre as coisas que a gente já conseguiu ou não. Pelo menos a minha geração millennials, né, que tá chegando nessa idade agora, os millennials eles estão sofrendo muito nessa crise dos 35, 40 e poucos, porque viram que muitas das coisas que eles almejaram não conseguiram, né? Se sentem frustrados, muitos têm depressão, crises de ansiedade, etc. Eu, inclusive, estou escrevendo um romance, gente, que vai tocar nessas questões. Eu não posso falar muito a respeito. Eu comprei um livro recentemente falando sobre como a nossa geração dos millennials, elas são as mais propensas a sofrer esse tipo de situação. Todas as gerações, mais ou menos, nessa idade, acabam passando por essa crise, mas a nossa geração é uma geração que de todas até agora, que chegou nessa idade, que mais está sofrendo e mais está tendo problemas psicológicos nessa faixa. Então, a Nora, eu acho que ela é representativa dessa geração e dessa faixa etária e de todas as reflexões que a gente passa quando está nesse período da vida.
Então, gente, assim, o livro esteticamente não é super grande, não é maravilhoso, ele traz uma ideia legal do multiverso, possibilidades de vida, é bem escritinho e às vezes o discurso cai um pouquinho na autoajuda. Basicamente é isso. Separei um trechinho pra gente ler. Vamos ler junto? A senhora Elme pegou o livro da prateleira e o entregou a Nora. Seu ar era de satisfação e sua expressão de expectativa positiva, como se tivesse acabado de dar a Nora um presente de Natal. Enquanto estava sendo segurado pela senhora Elme, ele parecia ser leve, mas era bem mais pesado do que aparentava. Nora começou a abri-lo. A senhora Elme fez que não com a cabeça. Você precisa sempre esperar pela minha permissão. Por quê? Cada livro aqui, cada livro nessa biblioteca inteira, menos um, é uma versão da sua vida. Esta biblioteca é sua. Está aqui para você. Veja bem, a vida de cada pessoa poderia ter tido infinitos desfechos. Esses livros nas prateleiras são sua vida agora. Todos começando a partir do mesmo ponto. Agora, meia-noite, terça-feira, 28 de abril. Mas essas possibilidades da meia-noite não são iguais. Algumas são similares, outras bem diferentes. Isso é loucura, disse Nora. Menos um? Este aqui? Nora inclinou o tomo cinza pedra para a senhora Elme. A senhora Elme arqueou uma sobrancelha. Sim, este é algo que você escreveu sem nunca ter que digitar uma palavra. O quê? Este livro é a fonte de todos os seus problemas e também a solução para eles. Mas que livro é esse? O título dele, querida, é o Livro dos Arrependimentos. Inclusive, aqui vai outra crítica, gente. O autor, às vezes, eu não sei se é um problema de revisão, mas o autor, às vezes, ele coloca travessão nas falas, às vezes ele abole simplesmente, e aí, tipo... Vocês perceberam aqui na fala os travessões, né, que são ali para marcar a fala das personagens? Eles desapareceram, são falas das personagens. Ou seja, ou coloquem tudo, ou tirem tudo, ou coloca aspas, ou arruma outro artifício, né? A gente tem vários elementos que podem ser usados aí. Mas ele coloca um pouco e tira um pouco, não faz o menor sentido. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E se vocês já leram a Biblioteca da Meia-Noite, por favor, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Aqui na descrição do vídeo vão alguns links. Tem uma lista de desejos, gente, que é a nossa lista de desejos da Amazon. Se você puder colaborar com a gente, quiser que um livro seja resenhado, você pode comprar e enviar pra gente. Autores e autoras podem enviar os livros também. Eu recebo muito livro, gente. Nem todos eu consigo resenhar, mas eu faço o maior esforço para poder ler e dar um feedback público aí sobre a minha leitura, tá bom? Aqui a gente também tem o link do nosso clube de leitura, né, do nosso grupo do WhatsApp do clube de leitura, e também de um livro que eu escrevi e de um livro que eu traduzi. Estão todos aqui na descrição do vídeo. E é isso, fico por aqui. Nos vemos no outro vídeo. Um abraço e até a próxima!